Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Pessoal, hoje essa videoaula, é uma videoaula de revisão, tá? E nós vamos revisar a ciência e a tecnologia. A tecnologia aproxima ou afasta as pessoas? Esse é o primeiro tópico da nossa aula de revisão, tá? Eu creio que vocês estão lembrados que nós já tivemos essa aula e hoje nós vamos aí, digamos assim, trazer, aguçar mais o conhecimento de vocês em relação a esse assunto que nós já estudamos. Então, inicio a nossa videoaula de hoje com essa interrogação. A tecnologia aproxima ou afasta as pessoas? O que é que você acha? Afasta ou aproxima? Vamos lá? Eu creio que cada um de vocês, se nós estivéssemos presentes com vocês, vocês me diriam algo, né? Mas nós vamos ver o que os nossos estudos vai nos trazer. Quero dizer que vocês também têm esse assunto, esse conteúdo no livro de ética de vocês, tá certo? De acordo com o senso comum, pessoal, a tecnologia afasta as pessoas, né? Esse senso comum é as pessoas, a forma, não é cientificamente, mas é a forma como as pessoas veem, tá? Por isso, não deve ser verdade, desde que ela seja bem usada, né? Porque nós sabemos que essas ferramentas, mais à frente nós vamos ver as vantagens e as desvantagens, o que é positivo e o que é negativo. Então, isso precisa ser uma verdade, né? Precisamos saber usá-la da forma correta. Com o avanço tecnológico, a troca de mensagem com outras pessoas teve uma redução absurda de velocidade. Antes, uma carta poderia demorar semanas para chegar a outro continente ou a outro estado. Agora, a mesma mensagem pode ser enviada em segundos, não é verdade? Pessoal, antigamente era muito comum na comunicação se utilizar cartas. Pessoas enviavam carta para São Paulo, Rio de Janeiro. Uma carta levava muitas vezes 30 dias, 45 dias para chegar no seu destino. Muitas vezes, quando a pessoa recebia aquela mensagem ou aquela notícia, né, já tinha passado. Se digamos que alguém fosse receber uma notícia de um falecimento de um parente, né, ia receber aquela notícia com mais de 30 ou 45 dias. Hoje nós sabemos que essa tecnologia, ela, digamos assim, encurtou essa velocidade. E hoje nós temos, né, essa informação mais precisa, tá certo? Em menos tempo, rapidamente, né? Acontecendo agora, digamos, no Japão, e aqui no Brasil a gente já fica na mesma hora sabendo de uma notícia. Por quê? Porque a tecnologia, ela encurtou caminhos, tá bom? Por outro lado, as tecnologias de última geração são restritas basicamente a pessoas com alto poder aquisitivo, pois, via de regra, são extremamente caras. Tal restrição pode gerar o efeito panelinha, ou seja, quem possui a tecnologia isola quem não a tem. Por exemplo, vou explicar. Estamos em pandemia, não é? Vocês que têm acesso ao ensino em uma escola particular, para um aluno que estuda numa escola pública. Muitos alunos da escola pública não têm acesso às aulas remotas, às aulas ao vivo, tá? Não têm acesso a uma rede de internet. Por quê? Porque não possuem um celular, um smartphone, né? Um computador. Não têm acesso a uma rede de internet para que eles venham acessar, tá certo? Para os seus estudos. Então, isso vai trazer também, vai gerar o que nós chamamos, pessoal, de uma coisa que vai, digamos assim, trazer um efeito, tá? De uma desigualdade na educação,
a questão da tecnologia. Além de trazer uma desigualdade para a educação, é uma desigualdade também socioeconômica. Enquanto uma parte da população tem acesso, a maioria não tem. Não é assim? Por conta justamente da desigualdade, tá? Então, aqui nós já abordamos 2 pontos, lados positivos e também negativos em relação à tecnologia. Cada um tem uma opinião formada sobre esse assunto. Em geral, quem usa vai defender e quem não usa é contra, né? Agora, pessoal, isso é em relação ao uso exagerado da tecnologia. Será que esse uso exagerado da tecnologia pode ser prejudicial? O que é que vocês acham? Pessoa que não tem controle, que não demarca tempo nem horário, ela usa demasiadamente. Será que isso pode trazer algum, digamos assim, prejuízo a ela? Vamos ver? Sim, pode trazer algum prejuízo, sim, causar alguns danos. E nós vamos ver aqui alguns problemas relacionados a isso, tá? Dores nas mãos e no pescoço. Lembra do WhatsApp Meet, que nós comentamos em aulas anteriores com vocês, que pelo uso excessivo, tá certo, dessa tecnologia, do celular, do computador, isso pode ocasionar uma síndrome, tá? Então, vem essas dores nas mãos, nos pescoços, nas articulações. Pode alterar a visão por conta da tela, da luminosidade, tá? Pode causar insônia também. O aluno, né, em fase de escola, aí vai dormir muito tarde, aí vai baixar o seu rendimento escolar. Por quê? Porque o mau uso dessa tecnologia vai ocasionar esses problemas, tá certo? Aí vamos ver que as vantagens e as desvantagens da internet. O que seria o lado bom e o que seria o lado ruim, tá bom? Vamos ver aí as vantagens da internet, né? Primeiro, tem a inclusão social como uma vantagem, tá? A eliminação das fronteiras, geração de oportunidades, acesso à informação, como eu já citei aqui no início, encurtou, né, esse acesso à informação, tá? Aumentou opções e caminhos para a aprendizagem. Já pensou se também não houvesse essa ferramenta da tecnologia? Como nós poderíamos estar tendo acesso a essas aulas remotas nesse tempo de pandemia? Não é assim? Então, vamos utilizar para aquilo que é bom, tá certo? Já as desvantagens, crimes cibernéticos, usos fraudulentos, né? Pessoas que vão se utilizar dessa tecnologia da internet para praticar crimes, né? Pedofilia, cyberbullying, né? As pessoas acabam deixando de lado as rodas de conversa presenciais para as virtuais, é algo também, desvantagem, é negativo. As pessoas já não procuram mais se integrar, se inteirar, digamos assim, de uma comunicação mais verbal. Procura hoje mais uma comunicação, né, por via tecnologia, por via internet, não é verdade? Então, isso é uma desvantagem, tá certo? Diminui a atividade física, as pessoas estão mais sedentárias por conta disso, né? Tem também o isolamento das pessoas, as pessoas se isolam mais, às vezes está todo mundo muito ali dentro de uma casa, mas está todo mundo isolado, cada um conectado no celular, numa rede social, né? Está na sala, o pai no quarto, está se comunicando por mensagem. Tem a questão do vício, né, do computador também, né? O fácil acesso a qualquer coisa, isso é muito perigoso, principalmente para os adolescentes, para as crianças, né? Que tem um acesso fácil a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer notícia, de qualquer programa, de qualquer jogo, e pode muitas vezes estar colocando a vida daquela criança, daquele adolescente, até de um adulto mesmo, né, em perigo, tá? Quando nós falamos da criança e do adolescente, porque muitas vezes são desprovidos, né, do conhecimento, tá? Se deixam ser levados, né, pelas conversas, tá certo? Então, esse fácil acesso é muito perigoso nessa fase, tá certo?
Por isso que precisa se ter cuidado com esse uso, né? Aí, falando de tecnologia, falando de ciência, nós vamos revisar um pouquinho que nós também já estudamos a questão do uso dos robôs. Estão lembrados? Nós vamos perceber que a ciência, né, tem se utilizado muito desses robôs, tá bom? Principalmente na área da medicina, né? Eles têm ajudado bastante ao desenvolvimento de técnicas, né, de cirurgias, e os médicos têm se utilizado, tá certo, desses robôs. Vamos lá. Segundo os cientistas, né, a previsão é de que dentro de 40 anos os robôs estejam atuando de forma efetiva no cotidiano das pessoas. Eita, a gente já pensou? A todo momento a gente se deparar com um robô. Isso daqui a 40 anos vai ser algo, né, comum, natural, tá? Apesar da aceitação ser um ponto bastante discutido, hoje já podemos notar sua presença em diversos setores, ainda que de forma bem contida, né? Mas já existe mecanismos desenvolvidos para a área médica que já facilita o dia a dia desses profissionais e dos pacientes, tá certo? Isso é uma discussão, né? Porque se nós formos pensar na questão do trabalho, da mão de obra, né? Os robôs, as máquinas, desde o período da grande revolução industrial, realmente tem tomado essa posição do homem, do trabalhador, como nós vamos ver aqui, já, digamos assim, lanchonetes substituindo, né, empregados por uso dos robôs como garçonetes, tá certo? Então, isso acaba também tirando o emprego de muitas pessoas. Então, devemos ter cuidado com essa, digamos assim, inovação, porque até que ponto o homem pode ser substituído por robô? Isso é muito discutido nos dias de hoje. Mas também tem um lado bom, né, do lado da medicina, que tem se utilizado e tem trazido benefícios, né, avanços com relação a esses robôs, tá? Assim como câmeras, né, robôs se utilizam em cirurgia, eles são utilizados, botam as câmerazinhas, né, e os robôs estão ali auxiliando, né? Existem os braços e as pernas mecânicas também, tá? Que é a questão do transplante moderno de hoje em dia, tá? Robôs como meio de transporte, né, destinado a deficientes físicos. Estamos vendo aí o benefício, tá certo, dessa ciência tecnológica. E entre outras coisas, né? O setor médico é o primeiro a aderir a tais tecnologias, né? Sem maiores resistências por parte das pessoas, uma vez que seus benefícios são imediatos. Então, quando o benefício é imediato para as pessoas, para a sociedade, não se tem, digamos assim, uma rejeição, tá? Mas eu creio que muito se tem a rejeição em relação a esse avanço, e principalmente o uso dos robôs, quando vai se tirar o trabalho do ser humano, substituir a mão de obra por robô. Então, muitas pessoas ficariam desempregadas, como já estão acontecendo hoje. Devido a esse avanço tecnológico, né? Muitas, digamos assim, profissões foram extintas, como, por exemplo, né, antes existiam as telefonistas, que ali ficavam numa sala, tinha aqueles aparelhos ali de telefone, né, com vários botões, tá entendendo? E ali elas manipulavam aqueles botões para passar para os ramais. Hoje em dia, isso já foi extinto. Tem mais secretárias eletrônicas, né? Aí já tem ali aquela sala virtual de espera, que uma gravação está ali te recebendo, te conduzindo ao setor que tu quer. Então, isso sim é que é o perigoso. Aí é quando entra na rejeição por parte da sociedade, porque está tomando o lugar, né, das pessoas em relação ao trabalho, certo? Porém, né, por ser muito inovador, tá, há uma grande resistência, né? Ao contrário no cotidiano. Recentemente, a rede, né, de lanchonete do McDonald's, pessoal, abriu lá nos Estados Unidos uma filial. Só que há uma grande diferença nessa filial lá, tá? Porque lá os robôs atuam desde a preparação dos lanches até a colocação da bandeja do cliente
é feito por um robô. Então, você é recepcionado ali por um robô, você interage com um robô, não é com uma pessoa, tá? Tal fato, além de reduzir os custos, porque eles estão vendo a redução de custos, diminui o tempo de atendimento, tá? Devido à maior agilidade dos robôs na produção. Mas como é que fica a produtividade humana? Aí eu pergunto, até que ponto esses robôs vão se poder tomar o lugar ou se utilizar do homem, tá certo? Em relação ao trabalho, à mão de obra, por você chegar no determinado local e você não ser mais recebido ou interagir com o ser humano, mas com a máquina. A todo momento você fazer o seu pedido a um robô, ele que vai te servir, ele que vai te atender, né? Então, assim, realmente é algo para que a gente venha analisar esse avanço tecnológico, até que ponto, tá? Isso deve acontecer ou em que momento ela deve ser também barrada, tá bom? Por outro lado, em pesquisa realizada, né, pela rede alimentícia, detectou-se grande dificuldade por parte dos clientes em aceitar e interagir com tais máquinas. Veja aí nessa imagem, né? A maquinazinha interagindo com os clientes, levando a bandejinha, fazendo os pedidos, atendendo. Além dos funcionários desempregados, né? Todos eles se encontram descontentes, é lógico. E quem não ficaria descontente, né? Assim, você ser substituído por uma máquina. Quando você é substituído por um outro ser humano, você já fica triste. Imagine você ser substituído por uma máquina, não é verdade? Ah, professora, é a era da evolução. Eu sei, estamos na era da evolução, da tecnologia, mas até que ponto? Tá certo? É essa a discussão. O uso dos robôs, como a gente já viu aqui, é para o benefício imediato em relação à ciência, né, do uso na questão de cirurgias, na questão dessa tecnologia para fabricação, né, de membros, tá certo? Como braços, pernas, né, mecânicas, como nós já vimos, traz muito benefício sim. Tá? Mas a gente também tem que ver o outro lado. É como nós estamos vendo desempregados que estão descontentes, famílias pai de famílias que está ficando sem o seu emprego, sem a sua renda para sustentar a família, porque para o dono do negócio é um investimento bom, porque vai se custar menos, gastar menos, não está tendo tanto gastos, né, como teria contratando pessoas. Mas também, por outro lado, tem a questão também que pode ocorrer que as pessoas também queiram se recusar a ser atendido por uma máquina, a interagir por uma máquina, né? No início aí dessa pandemia, nós vimos em alguns países eles se utilizando, né, de robôs para chegar próximo das pessoas que estavam com a Covid, né, e o médico ficar por trás de uma parede, né, em uma outra sala, manuseando lá o robozinho, e ali o paciente dizia para o robô qual era o que ele estava sentindo, os sintomas. Então, o robô era o médico que consultava ali aquele paciente, para se evitar o contágio. Isso passou nos jornais no início dessa pandemia, né? Foi um dos recursos que eles estavam se utilizando no início, tá? Até realmente se descobrir, né? Ou se ter uma certeza de como atender esses pacientes sem se contaminar, tá certo? E naquele momento tão frágil das pessoas, as pessoas querendo ter um contato humano, né? E ali você interagir somente com uma máquina, é complicado, né, pessoal? Aí vamos falar um pouquinho também que é o cuidado com os jogos eletrônicos também, tá? Todos esses pontos que nós estamos abordando aqui são pontos importantes da verificação de vocês. São pontos que já foram estudados, tá? E nós estamos trazendo uma revisão dessas aulas anteriores para vocês, para aguçar mais o conhecimento de vocês. Com essa questão dos jogos eletrônicos, né, eles já foram acusados de causar problemas, né, como a obesidade, déficit de atenção, né, timidez, agressividade excessivas, né, é como se deixasse a criança ou o adolescente mais estressado e o adulto também, tá? Outros estudos, porém, né,
alardear os seus benefícios no desenvolvimento da noção espacial, das habilidades visuais e motoras do combate ao declínio mental, né? Que vai surgir no decorrer da idade. A tecnologia, pessoal, diz a especialista que ela não é a vilã e nem a mocinha. Tudo isso vai depender da forma correta de uso, porque o segredo é o uso adequado, não se pode ter o uso exagerado, passar 12, 14 horas ou o dia todinho, tá? Em um jogo, em uma rede social, na frente de uma tela de um computador, de um celular. Eu estava pesquisando algumas entrevistas, né? E saiu que um jovem, ele morreu, né, desidratado, tá certo? Porque passou, né, ali desapercebido mais de 48 horas em um jogo. Porque muitas vezes esse jogo vai prender tanta atenção que a pessoa não vai sentir sono, a pessoa não vai sentir fome, então você fica escravo, tá certo? Muitas vezes disso. Então, o segredo é o uso adequado. A diferença há entre o uso abusivo e o recreacional da internet e dos jogos eletrônicos. Ainda é um pântano mesmo para os especialistas, né? Pântano por quê? Porque é algo que não está em descoberta, em discussão, tá certo? Mas nós já sabemos que o uso exagerado não traz benefício a ninguém, né? Essa geração de hoje, a geração de vocês, é uma geração altamente digital, né? Foi educada nessa perspectiva de estar conectado, tem características muito diferentes das anteriores, possui mais amigos virtuais do que amigos reais, isso é muito perigoso, tá? Quando não se procura mais interagir com as pessoas, quando não se procura mais conviver em sociedade, isso é muito perigoso, não é verdade? Prefere muitas vezes a geração de hoje essas conversas online, né? Até os bichos de estimação às vezes são bichos virtuais, gente, isso é um absurdo. Até aí, né? Tudo bem, mas o problema surge quando o jovem começa a migrar do real para o virtual, aí passa a negligenciar suas atividades. Por exemplo, com o uso excessivo, não deixa sinais físicos, aí o que é que vai diferenciar? Ele acaba tendo prejuízo, né, sendo causado nas áreas da vida, como por exemplo, né, nos estudos vai haver um baixo rendimento, tá certo? Além de incentivar o estilo de vida sedentário, os maus hábitos alimentares, porque não tem tempo para se alimentar corretamente. Então, os games e os jogos eletrônicos podem gerar outros problemas, né? E vai aumentando, esse vício vai aumentando, aumenta a violência, tá? O aumento das doenças, a depressão também, tá? É importante que as pessoas passem tempo praticando esporte, atividades físicas, atividade de lazer, fora dessa TV, fora desses jogos, fora dessa telinha de computador, fora desses aparelhos eletrônicos. Ter uma vida social independente dessa tecnologia. É o que nós estamos percebendo que está faltando nos dias de hoje, não é verdade? Os jogos eletrônicos são induzidos como uma opção de lazer nos dias atuais, mas não se sabe se tirar 1 hora, 2 horas durante o dia para ter esse lazer, né? Extrapola o seu tempo. Porém, muitos jovens acabam se viciando e ficando escravos desses jogos. Além disso, os jogadores também deixam de fazer deveres da escola, passam muito tempo envolvido com os jogos, apresentando trabalhos escolares de baixa qualidade, dificultando o seu aprendizado. Tá vendo aí, pessoal? Por isso que tem que se ter o cuidado com esses jogos eletrônicos. A forma correta, delimitar tempo, tá? A internet aproxima quem está longe e acaba afastando quem está perto. Não é verdade? Eu concordo com isso. Porque às vezes estamos tão próximos, mas estamos tão longe. Por quê? Porque a internet tem afastado as pessoas. As pessoas já não têm mais se comunicado, as pessoas já não têm mais interagido umas com as outras. Hoje as pessoas estão diretas conectadas, né? Parece que já não sabem mais se viver. Se eu perguntasse para vocês como seria a vida de vocês sem a internet, eu creio que muitos de vocês diriam: professor, eu não saberia mais viver sem a internet. Antes a gente lia mais, pesquisava, ia para a biblioteca. Hoje em dia já não tem mais isso. Por quê? Tem a tecnologia, tem um computador e tudo que nós precisamos está lá
e existe a questão da facilidade. Então, isso fez com que essa geração se tornasse uma geração mais acomodada, uma geração mais preguiçosa, digamos assim, tá certo? Nós estamos vendo aqui, nós abordamos os pontos de revisão, né? O uso dos robôs, até que ponto se afasta ou não afasta as pessoas a questão do uso da tecnologia, da internet, né? E também esses cuidados com esses jogos eletrônicos que nós devemos ter em questão do uso indevido e abusivo desse tempo, tá certo? Vimos também as vantagens e as desvantagens dessa tecnologia, até que ponto ela é boa, até que ponto ela não é. Então, espero aí que vocês possam também ler no livro de vocês, que também abordam esses assuntos, revejam a nossa aula, tá? Tirem suas dúvidas e suas conclusões, sabendo que a prova de ética é uma prova bem contextualizada, tem texto, esse texto precisa ser lido, relido muitas vezes quando não está bem entendido, compreendido, para que você não venha marcar qualquer resposta, tá? Que você possa realmente se debruçar aí nos teus estudos, deixar um pouquinho aí esses jogos, né? Deixar um pouquinho aí essa questão virtual, tá? E se inserir mais no real. Cuidado com o que vocês andam assistindo e vendo e jogando. Muitos jogos influenciando para a violência, tá bom? Muitas vezes a internet tem acabado, no lugar de aproximar, tem afastado as pessoas dentro da própria casa. Então, que vocês possam se sair bem na verificação de vocês. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.